Olá, meus queridos e queridos estudantes, meus queridos alunos. Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco mais sobre história, história geral, história do Brasil. Hoje temos um tema super empolgante, a Revolução Russa de 1917. Nós fizemos primeiro um vídeo sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial e a gente já beliscou um pouquinho sobre essa temática da Revolução Russa de 1917. Então, volta lá um pouquinho, quando eu falo sobre a Revolução Russa, nos antecedentes, antes da Primeira Guerra Mundial. Dá uma olhadinha, dá uma revisão rápida e depois corre aqui de novo para conferir para essa aulinha, dá um pause, depois volta aqui com mais informação. Então, vamos ao prosseguimento? A Revolução Russa de 1917. Então, vamos iniciar. Nós iniciamos, com a Revolução Russa de 1917. População da Rússia antes da Revolução. Ela estava espalhada em todo o território russo. Era uma população estimada em 128 milhões, 200 mil, e 45% da população era da etnia russa. Lógico que temos aí, quando a gente fala em Rússia, é muito complexo, porque nós temos a parte da Sibéria, temos a parte mais voltada ali para o limite do leste europeu, Então, a gente voltando lá um pouquinho na parte do pan-eslavismo, vocês compreendem um pouquinho mais do que eu estou dizendo. Então, a maioria da população vivia no campo, e fazia parte de diferentes grupos étnicos. Então, aqui temos uma fração da Rússia czarista, onde é observado aqui, lá em cima, temos aqui o czar, nós governamos você, temos aqui a igreja, a participação da igreja, que nós oramos por você, nós atiramos em você a parte do exército, a parte militar, nós comemos por você e, por último, nós trabalhamos por você, nós sustentamos vocês. Então, aqui a gente tem a grande maioria da população baseado na cidade e também baseado na parte agrícola do território, na parte rural do território, sustentando uma sociedade já muito atrasada, socialmente, economicamente, na Rússia daquele período. Então, justamente essa charge critica o regime czarista, na Rússia ainda antes de 1917, porque era tida como atrasada, como ainda nos modelos feudais, mas com um pé no período da Revolução Industrial, mas ao mesmo tempo ainda com os moldes ainda sustentado pela grande população. Então, aqui nós temos uma Rússia czarista, onde temos um regime autocrático centralizado na figura do czar, sustentado principalmente pela nobreza rural. Então, o que é essa nobreza rural? Porque a parte da população que vivia no campo tinha o camponês, aquele que realmente trabalha, aquele que é o trabalhador rural, e também temos aquele que é o dono da propriedade, aquele a qual pertence à propriedade e os meios de produção. Então, justamente essa nobreza, a nobreza rural, ainda há um resquício ainda do feudalismo. Há uma sociedade basicamente rural, 80%, cerca de 80% da população vivia no campo e praticamente dessa população, cerca de 90% era analfabeto. O czar governava de forma ainda muito autoritária, sustentado por uma nobreza rural com a qual se beneficiava dessa centralização do poder.
Então aqui temos o governo do czar Alexandre II, tentou fazer algumas reformas, aboliu a escravidão. Veja bem, ainda na virada dos séculos, ainda temos a escravidão em várias regiões, inclusive no Brasil, que foi decretada a libertação dos escravos somente em 1888. Então, nós saímos ainda de uma escravidão, tem uma população que ainda vive no campo, que é presa ao campo, que é uma população livre, mas ao mesmo tempo ela é comprometida com os acordos que fizeram anteriormente. Né? Seus pais, seus avós fizeram o compromisso. Em 1867, esse czar Alexandre II vende a região do Alasca, as Ilhas Aleutas, para os Estados Unidos, sendo incorporado aos Estados Unidos logo depois. Foi assassinado por um grupo revolucionário, Vontade do Povo. Então isso é o que vai trazendo um processo de insatisfação da população, porque eles ainda vivem uma espécie de monarquia, de nobreza, que a população ainda sustenta justamente essa forma ainda de se viver, onde vários países já tinham abolido essa forma de governança, somente alguns países que ainda existia isso. Então países como Estados Unidos já tinham um presidencialismo, né? Alguns países como a Inglaterra já tinham abolido essa forma muito autocrática, já tinham um governo descentralizado, já que o rei já tem uma constituição para obedecer, tem um senado, tem um congresso que trabalha junto, que modela, que simplesmente modula os direitos e também os deveres do monarca. Então temos aí uma sucessão ainda de atrasos ainda na Rússia. Mas ao mesmo tempo que temos um atraso, temos uma tentativa de pular várias fases. Porque, por exemplo, Nicolau II, ele tenta fazer vários investimentos industriais na Rússia. Ele tem matéria-prima, ele tem mão de obra, ele tem tudo para dar certo. Mas o que é que ele tenta fazer? Ele tenta pular algumas fases, coisas que a gente já viu lá nos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. A Rússia tenta pular fases. E pular fases de que forma? Mesmo desestruturada, mesmo ela sem ter condições, ela tenta empreender tentativas de imperialismo. Ela tenta lá uma luta contra os japoneses, eles tentam uma luta contra os chineses, eles tentam invadir a China, eles tentam invadir a Manchúria. Depois de Nicolau II vai se envolver na Primeira Guerra Mundial, vai desentender-se, né? A Rússia vai se desentender durante aquele período pré-Primeira Guerra Mundial, que é o período antecedente. Ele se envolve naquela questão do pan-germanismo, do pan-eslavismo. Ele está incentivando, por quê? Porque ele está de olho na região eslava, né? Da Bósnia e Herzegovina. Ele tem um interesse econômico, industrial de fortalecer o seu país, mas ao mesmo tempo ele pula muitas fases dessa saída do feudalismo, de uma espécie de feudalismo de produção agrária, direto para a industrialização do seu país. Então ele acaba queimando etapas, ele simplesmente não transforma o seu país, ele não muda a sua forma de viver, ele não muda a sua forma de governar, mas ao mesmo tempo ele quer dar saltos, por exemplo, para o capitalismo. Então não é alguns saltos bem-sucedidos que ele faz. Ele não investe de forma muito correta, ele tem várias frentes de batalha ao mesmo tempo e não consegue se articular, ele não consegue dominar todas as frentes. Então ele acaba não sendo muito popular, né? Então temos aí uma jornada de trabalho, por exemplo, com salários miseráveis durante 12 horas por dia, né? O governo
Foi durante seu governo que o Partido Operário Social Democrata, inspirado no marxismo, foi criado, né? Uma economia que ela demonstra aí uma fraqueza muito grande, porque ele se envolve em várias frentes de batalha, ele se envolve em várias guerras, né? A guerra contra os japoneses, a Primeira Guerra Mundial, e acaba comprometendo parte do seu orçamento. Então, quando é criado o Partido Operariado Social Democrático Russo, né, então o que vai acontecer? Em 1898 é criado o partido com uma espécie de programa marxista, né? Esse programa marxista ele prega uma parte do sentido, no sentido de que o trabalhador tem direitos, porque o trabalhador naquela época só recebia pelas 12 horas de trabalho e não recebia mais nada pelo seu trabalho. Então, ele não recebia férias, não recebia 13º, não recebia nenhuma dessas vantagens. E tinha que trabalhar exaustivamente, seja no campo, seja na cidade. Então, simplesmente ele prega a parte marxista desse empreendimento, é justamente essas vantagens para os trabalhadores. Então, o czar começa a perseguir os membros do partido. Alguns membros do partido mais famosos são Lenin, Trotsky, né, e Stalin. Por existirem divergências entre eles, eles vão acabar diferenciando o partido ou dividindo o partido entre mencheviques e bolcheviques, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Os bolcheviques, que eram maioria, defendiam uma revolução imediata em todos os lugares, já os mencheviques defendiam já uma aliança política, uma aliança de mercado. Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O principal líder dos bolcheviques era o Lenin. Então temos aqui, só para vocês lembrarem um pouquinho, a Guerra Russo-Japonesa, né, que foi motivada pelo quê? Por disputas de territórios da Coreia, da Manchúria, né, da China. Os russos são derrotados, perdem territórios, acabam endividando-se, que isso a gente já foi tema da nossa aula anterior. A derrota agrava a insatisfação popular. Existem várias revoltas, inclusive a revolta dos tripulantes do encouraçado Potemkin, que a gente fala um pouquinho mais adiante. Temos aí o surgimento dos sovietes. O que são sovietes? São o conselho dos operários, espécie de sindicatos ou associações. A gente também vê um pouco mais adiante. E temos as revoltas sufocadas. Os sovietes acabam sendo dissolvidos, essas associações, né? O que era uma espécie de sovietes? Como nós temos como nós temos aqui o Sintero, que é o sindicato dos trabalhadores em educação, tem o Sind de saúde, Sind isso, Sind daquilo. Então esses sindicatos ou associações, né, a associação dos produtores rurais, a associação dos trabalhadores do setor de transporte, né? Temos o sindicato dos trabalhadores do comércio. Então esses sindicatos ou também associações servem para quê? Para proteger justamente os interesses dos trabalhadores. Mas como não era interesse do czar Nicolau II, ele acaba dissolvendo, ele acaba desarticulando esses sovietes, né, esses sindicatos, e sufocando a tentativa de um início de revolução. Temos aí o Domingo Sangrento, que foi o massacre de manifestantes pacíficos que marchavam para entregar uma petição a Nicolau II em janeiro de 1905. Ou seja, já começa em 1905, é muito enfático quando a gente fala a Revolução Russa de 1917. Por que a gente sempre fala a Revolução Russa de 1917? Porque houveram alguns fatos, como a Revolução, a tentativa de revolta, né, de 1905. Tivemos na virada do século
né, do século XIX para o século XX. Então essas tentativas de revolta ou revolução, elas foram muito abafadas. Então por isso que a revolta ou revolução que realmente empreendeu algum sucesso foi a de 1917. Por isso que é muito mais enfático de quando a gente fala a Revolução Russa de 1917. Então essa revolta, esse Domingo Sangrento vai marcar um início de revolta em 1905. E essa insatisfação vai reverberar muito, ou seja, vai ter uma consequência muito grande. Uma das consequências, a gente vai ver que a Rússia, que não estava preparada para nenhuma guerra, acaba se comprometendo economicamente demais com essa guerra, né? Além de comprometer muitas pessoas, muitos trabalhadores, que naquele momento são retirados das indústrias, são retirados do comércio, são retirados da zona rural, aqueles que produziam, né, que estavam no auge da produção econômica, e são levados, são mantidos, são simplesmente mantidos numa guerra que eles não entendiam para que serviam, né? E não ia beneficiar a população em geral da Rússia. Então isso começa a gerar uma grande insatisfação. Não havia suprimentos suficientes, alimentos, armas, roupas. Por quê? Porque a população ativa que deveria estar trabalhando, que poderia estar trabalhando, seja no campo, seja na cidade, começou a ser tirada simplesmente para ser levada para os campos de batalha. Então começou a faltar gente para produzir comida, faltou gente para produzir armas, bala, munição. Então, por quê? Porque eles estavam no campo de batalha. E como eles estavam muito mal preparados, começaram a morrer, feito moscas. Porque ninguém estava preparado para isso. Você imagina uma pessoa que um dia trabalha com a enxada na mão, né, uma foice, né, no outro dia está com um fuzil na mão. Então ele simplesmente vai lá que a guerra é tua. Então isso era um despreparo muito grande da população que foi servir como militar, e então isso gera uma grande satisfação. O exército estava mal organizado. Por que ele estava mal organizado? Porque simplesmente ninguém estava preparado para uma guerra. Os soldados não sabiam a razão de estarem lutando. Ou seja, eu estou fazendo o que aqui? Para quem? Por quê? Quem que eu estou salvando? Por quem que eu estou lutando? Pelo que eu estou lutando? Então, em 1915, o czar Nicolau II assume pessoalmente o comando das tropas russas. Só que isso era uma tentativa dele a se aproximar da população, mas isso já não era mais possível. O exército russo perde a confiança no czar, principalmente por uma série de derrotas. Por que essa série de derrotas vão acontecer? Porque ele acaba fazendo várias frentes de batalha. Ele tem uma frente de batalha contra os alemães, tem uma outra frente de batalha contra os austro-húngaros, ele tem outra frente de batalha na parte africana, ele tem outra parte, a parte africana ele também tem a intenção de ter terras na África, ter terras na Ásia, então várias frentes de batalha que acabaram se desorganizando. Então a divisão desse exército fez com que os exércitos contrários ganhassem a guerra mais facilmente. Então, eles não conseguem exercer uma liderança compatível com o que estava necessário, que era necessário naquele momento, e acabam perdendo várias guerras. Então a guerra acaba se tornando muito impopular porque não há vencimento, né? As pessoas só morrem, e as pessoas quando não morrem voltam todas com algum tipo de doença, algum tipo de deficiência causada pela guerra, e aquela população, aquele povo, aquele homem que anteriormente era saudável, que se tornou um soldado, viu-se um olho, viu-se uma perna, viu-se um braço, e agora estava a família, agora que dependia anteriormente dele, agora ele depende da família para o seu sustento.
E o caso Potengui, se dá devido justamente àquele domingo sangrento. Aquele domingo sangrento, esse caso, a tripulação de um encouraçado, de um navio que estava em alto mar, ficou sabendo desse caso, né, que as tropas do czar Nicolau II massacrou a população, né, sem muitos motivos aparentes, então eles acabam se revoltando. E isso vai fazer com que, quando eles se revoltem, eles praticamente desistem da guerra e faz com que outros sigam essa mesma lógica. Então isso fez com que o czar Nicolau II acabasse assinando um tratado com os japoneses, declinando da guerra e das possessões de território. A Revolução de Fevereiro de 1917. E agora? Né? Devido ao total fracasso na Primeira Guerra Mundial, houve um levante espontâneo dos camponeses contra o czar. Ou seja, como a maioria da população, 80% da população morava no campo, eram camponeses, então a maior parte falou, epa, vamos para aí, porque vocês só estão levando meu marido, meu filho, meu pai, meu avô, meu esposo, e que não está mais ninguém voltando, está todo mundo morrendo nessa guerra, 5 milhões de pessoas morrendo nessa guerra, e o que a gente está ganhando? Quando volta o marido sem uma perna, sem um braço, às vezes nem volta. E aí, o que o povo está ganhando com isso? Então isso acaba se tornando muito, muito, muito impopular para o czar. Ele não consegue mais lidar com essa situação. O povo mesmo do campo acaba se levantando contra essa exploração. Então temos protestam contra a escassez de pão, né, de grãos, a greve nas indústrias, paralisação de bondes, quebra de vitrines, acenando bandeiras vermelhas com os dizeres abaixo a guerra, ou seja, a população estava insatisfeita com essa guerra. Então aqui, nessa lateral aqui, vocês podem observar 1917, 1979, né, o período de aniversário. E aqui é muito interessante. Eu não sei se vocês já repararam que o símbolo da Rússia, ou da Revolução Russa, ela é uma foice e um martelo. Né? Esse é um martelo das indústrias, isso aqui é uma foice. Isso aqui é um símbolo, é a união do símbolo do campo, que é a foice, simbolizada pelo foice, e o martelo das pessoas, do operário que trabalha na cidade. Então, por quê? Porque as pessoas, tanto do campo quanto da cidade, já estavam muito insatisfeitas. Então, quando junta o povo da cidade, do campo e da cidade, então acontece o inevitável, a Revolução. Então, em março de 1917, sem apoio nem do exército, o czar começa a ser forçado a abdicar do governo provisório estabelecido quando ele acaba abdicando no poder. Um dos representantes lá dos partidos dos sovietes, né, dos sindicatos, acabam se tornando líderes do partido que acabou sendo perseguido também, que um deles é o Lenin. Ele acreditava que o governo provisório era fraco, né, e não apoiaria o comunismo à Rússia. Né? Ele não imporia o comunismo, não estaria de acordo com o comunismo, né, o pensamento do comunismo na Rússia. Então, em outubro de 1917, Lenin lidera um levante armado contra o governo provisório do próprio Nicolau, que ele apesar de ter abdicado do poder, ele ainda estava ali, de alguma forma, liderando ali por trás para ver se não perdia o poder. Fatores que ajudaram Lenin a impor o controle comunista na Rússia. Temos aqui o centralismo revolucionário por meio do Partido Bolchevique, né, que ele já tinha cerca de 600 mil membros atuantes, a manutenção do Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? A gente retorna para esse tratado.
temos aqui, ele conseguiu vencer uma guerra civil de 1918 a 21 com o Exército Vermelho liderado por Trotsky. A execução, eles praticamente, para evitar que houvesse uma tentativa de Nicolau II voltar ao poder, então o que foi que eles fizeram? Simplesmente mandou executar toda a família real, né? Tanto os filhos, quanto a esposa, quanto o próprio Nicolau. Temos aqui a adoção do Partido Comunista com uma ideia de comunismo de guerra, né? Que tinha um controle total sobre o governo. A proibição de toda a oposição política e unificação dos sindicatos sobre o Partido Comunista. Ou seja, ali está tirando, pelo menos uma tentativa ali de tirar qualquer possibilidade de levante contra o Partido Comunista. Então, o mapa da Rússia antes da Primeira Guerra, né? E depois com o Tratado de Brest-Litovsk. Então, aqui, esse Tratado de Brest-Litovsk. Vamos aqui entender o que foi esse tratado bem rapidamente, para que a gente possa entender um pouquinho. O que foi esse tratado de Brest-Litovsk? Foi um tratado de paz assinado entre a Rússia, que já estava sendo governado pelos bolcheviques, e as potências centrais, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Bulgária e o Império Otomano. Assinado em 3 de março de 1918 e oficializou a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, é muito importante esse tratado porque marca a saída justamente da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Porque como ocorreu a Revolução Interna, né, aconteceu uma guerra civil, vários mortos, né, a perseguição do czar, da população que não concordava com o seu estilo de governo. Então, essa população começa a gerar uma guerra civil, e essa guerra civil vai se alterando até se tornar uma revolução. Então, por isso que esse tratado é muito importante, porque marca a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, temos aqui algumas fases da Revolução. Aqui, a Revolução chamada de Revolução Branca, que é um período mais liberal, que é o período de março a novembro de 1917, e a Revolução Vermelha, que é uma revolução dos bolcheviques, que acontece de novembro de 1917 a 1918, que acontece realmente ali uma guerra civil, né, de pessoas que, por exemplo, concordavam com os bolcheviques, então eles não eram perseguidos, e aquelas pessoas que não concordavam com a implantação do comunismo. Então tiveram várias pessoas que não concordavam com isso. Não foi unanimidade. Então com isso eles tiveram que perseguir, eles perseguiram, né? Tiveram que perseguir não, mas eles perseguiram, mataram, simplesmente julgaram, prenderam. E isso foi um período da Guerra Civil. Então, aqui está basicamente para vocês, eu vou deixar esse slide para vocês, vou deixar esse com vídeo e vou deixar ele sem vídeo, né, para que vocês tenham os slides separados para que vocês possam depois estudar também e servir de consulta. Então, aqui temos várias fases, né, que vocês têm na tela de vocês, várias fases. Então, não vou me ater a essa parte porque tem outras partes que também são muito interessantes. Então, quando o Lenin chega ao poder, eles vão implantar, apesar de que eles queriam implantar o comunismo, ele vai implantar a chamada NEP. Prestem atenção, NEP, isso cai muito nas provas. NEP, Nova Política Econômica. E o que era essa NEP? Após a Guerra Civil, que é a guerra para tirar o czar do poder, né, a Rússia estava arruinada, porque lembra que teve a guerra contra os japoneses, teve a guerra para tentar conquistar a Manchúria, teve a guerra para tentar conquistar a China, teve a guerra contra os germânicos, né, o Império
turco-otomano, também eu não falei muito sobre ele, mas num dado momento a gente pode falar sobre isso. Mas teve o reino austro-húngaro, né, teve a tentativa de unificação dos povos eslavos, né, teve a tentativa de a Rússia também conquistar terras na África. Então tudo isso comprometia economicamente a Rússia. Então, depois dessa guerra civil, a Rússia estava arruinada economicamente. Nicolau II ainda tentou pegar alguns empréstimos com a França, né, cerca de 2 empréstimos, né, mas não deu muito certo, porque a Rússia estava arruinada, porque ela tentou fazer guerra e ao mesmo tempo estava tendo uma guerra internamente no seu país. Então ele estava tendo muitas frentes de batalha. Lenin estabeleceu a nova política econômica em 21, devolve as pequenas empresas, as pequenas indústrias aos seus antigos proprietários. Os camponeses podiam vender seus excedentes de mercado. O governo continuava sob o controle sobre as finanças das indústrias e transportes. Comerciantes podiam comprar e vender livremente. E, no geral, a NEP foi um sucesso, mas tinha opositores que viam esse tipo de negociação como uma traição ao comunismo, né, ao antigo sistema. Por quê? Porque era uma tentativa de capitalizar todo mundo. Porque, assim, quando os bolcheviques, quando aconteceu realmente a Revolução de 1917 e o proletariado tomou o poder, qual era a intenção? A intenção e o que eles fizeram foi tudo que pertencia aos banqueiros, tudo que pertencia aos industriais, tudo que pertencia aos grandes comerciantes foi tirado deles, porque eles acreditavam que tudo isso pertencia aos trabalhadores que faziam fortuna, né? Faziam fortuna para o dono da indústria. Então eles tomaram isso, mas perceberam que a falta de controle sobre todo esse tipo de economia não estava dando muito certo. Então precisava de alguém gerenciar tudo isso. Então essa gerência deveria ser voltada para o antigo dono, né? Porque se você imagina, tem uma empresa, tem uma indústria de calçados que tem um dono que sabe gerenciar, que é dono de tudo, mas você tem lá 1000 trabalhadores. Como é que você vai dividir a direção de uma empresa para 1000 trabalhadores? E quem é que vai trabalhar? Quem que vai gerenciar? Então isso ficou muito complexo. Então o que foi que ele fez? Ele devolveu aos antigos donos para que eles capitalizassem, para que eles pudessem gerar renda, tanto para eles quanto para os trabalhadores, e gerar também dividendos, ou seja, gerar lucro através de impostos para o governo. Então, com a morte de Lenin, nós temos aí uma grande sucessão de interrogações. A Rússia se torna uma república socialista. Em 23, há a criação da chamada União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Mas, apesar de tudo, desse plano de governo dele, ele não deixa muito claro quem é que deveria ser o seu sucessor. Então, quem seria o sucessor de Lenin? Trotsky, que defendia uma revolução permanente, construída simultaneamente em escala internacional, ou seja, deveria se levar o comunismo, o socialismo para todos os países de uma única vez, e já Stalin, que já defendia um socialismo somente na União Soviética. Então ele acreditava que precisava primeiro consolidar o socialismo, o comunismo, primeiro na sua casa, ou seja, na Rússia, para depois espalhar o comunismo ou o socialismo para outros países. Então Stalin acaba vencendo essa batalha. E aí temos o período de governância de Stalin. Temos aí, no governo de Stalin, de 27 a 53, usando sua alta posição no secretariado-geral do partido para remover
e relocar seus oponentes. O que significa isso? Remover e relocar. Significa que ele estava tirando todos aqueles que não concordavam com as ideias dele, né, as ideias de Stalin. Ele deveria ser tirado do partido, deveria ser expulso do partido, ou deveria ser mandado para bem longe mesmo. Tem informações que tinham opositores de Stalin que viviam em Moscou, que viviam na capital, e foram mandados para bem longe, para a Sibéria, por exemplo, ou para zonas de guerra, ou foram perseguidos. Então isso foi uma política de perseguição que Stalin promoveu. Conquistando a popularidade do partido, por querer centralizar o poder, os esforços da Rússia num Estado moderno e poderoso. Então, com o período de Stalin, ele põe fim à NEP e implementa uma série de planos quinquenais, impondo tremendo sacrifício à sociedade. Fracasso era visto como uma traição. Ou seja, o que significa isso? Apesar dessa centralidade do poder, apesar dele promover várias mudanças econômicas, promover várias formas de mudanças, inclusive até de governo, ele não consegue muito ter governabilidade. Então ele começa a dançar a dança das cadeiras. Ele não consegue governar direito, né? Também, principalmente por causa dos opositores. E aí ele tenta uma nova política de depuração. O que seria essa depuração? Essa depuração quer dizer expurgar, quer dizer condensar, quer dizer que ele queria filtrar certas forças internas dentro do partido e dentro da própria União Soviética. Desenvolvendo a indústria pesada, mecanizando a agricultura, desenvolvendo o ensino obrigatório e gratuito. Então, essas medidas aqui foram medidas que foram tomadas, por exemplo, no começo da Revolução Industrial Inglesa. Isso aqui também foi aplicado para a industrialização da França no período de Napoleão. Então ele começa a seguir um plano de governo voltado para a industrialização do país. Porque ele percebe, já nessa altura, que ele só conseguiria ser competitivo internacionalmente, seja em ideologia, seja no mercado, se ele conseguisse implementar uma evolução da sua indústria. Porque ele tinha petróleo, ele tinha o ferro, ele tinha o carvão mineral, mas vocês lembram que eu falei logo no começo sobre a Revolução Russa, que a população ainda era ruralizada, as indústrias na Rússia nesse momento só eram nas grandes cidades, São Petrogrado, Moscou, né? Eram em pequenas faixas localizadas nas grandes cidades. Então ele viu a industrialização nesse momento como uma saída do governo dele, né? Se ele pudesse investir na industrialização, ele poderia sair daquela crise interna do seu governo. E aqui, a gente já indo um pouquinho mais para frente, temos aqui um realismo socialista. O que é o realismo socialista? Aqui nós temos, deixa eu ver aqui se mostra. Aqui temos aqui uma moeda, uma cunhada de uma moeda, né? Uma moeda cunhada, que temos aqui o operário e a camponesa. O que é esse realismo? Durante muito tempo, notou-se que a propaganda é a alma do negócio. Então, como Hitler já tinha feito um período, já nesse processo paralelo, nós temos aí uma ascensão do partido nazista, nesse período dos anos 30, Hitler notou que a propaganda era uma forma
de incentivar ou de se manipular a população, né? Então já se tinha muito da ideia de que a propaganda é a alma do negócio. Então eles começaram a aplicar, eles começaram a investir num tipo de arte. E a arte promovia o Partido Comunista. De que forma? Vocês podem observar que esse casal aqui está na mão o operário, né? Ou seja, o homem com o martelo e a mulher com foice. Ou seja, isso aqui é a união, todos estão unidos em volta da União Soviética, ou seja, do Partido Comunista, da ideia de comunismo. E aqui nós temos aqui duas pessoas, dois homens, e você nota nitidamente que são de etnias diferentes. Então não importa a sua etnia, não importa se você é homem, se você é mulher, não importa se você é do campo ou da cidade, nós temos que nos unir em prol da União Soviética, em prol do comunismo, em prol do socialismo. Então essa propaganda, essa ideia é vendida para a população de forma muito intensa. Então nós temos aí esse período do realismo socialista, onde o governo de Stalin investe muito na propaganda, né? Que é uma forma de convencer a população de que o comunismo ou o socialismo era bom, ou mesmo de que seu governo era excelente. Então nós temos aqui, por exemplo, uma propaganda socialista, né, de uma mulher socialista focada, né? Então você pode ver que ela está focando. O que é que ela está focando? Ela está focando no futuro. E qual é o futuro? Veja bem, aqui temos a energia hidrelétrica, você tem as torres, a distribuição de energia, você temos o automóvel aqui. O automóvel, ele é movido a partir do quê? Do petróleo. Então temos campos de petróleo, você vê que ela é nitidamente rural, você vê que uma medalha aqui que significa que ela é do partido, você vê que ela tem um relógio de pulso aqui, esse relógio quer dizer o quê? Que ela trabalha, que ela tem um horário, que ela é comprometida, que ela não está ali por de qualquer forma. Então isso é um comprometimento de nação. Então se você quer um comprometimento de nação, você quer um comprometimento com a evolução, com o progresso, né? Inclusive até a gente tem na nossa bandeira ordem e progresso, né? A ordem por fim, né? E progresso como objetivo. Então ele está olhando o progresso, está olhando o futuro. Então o futuro é o comunismo, o futuro é o socialismo, o futuro da nossa nação, e nós temos que contribuir para o futuro da nossa nação. Então isso passa para todo mundo através dessa propaganda. Então aqui, como eu estava dizendo, a propaganda mostra uma trabalhadora confiante. Ela confia no futuro. Não há dúvidas sobre a capacidade e a vontade de comprometer-se com a revolução. Então ela está comprometida com a evolução, ela está comprometida com a revolução, ela está comprometida com a união do seu próprio país. Ela é muito comprometida, então ela tem uma visão de futuro. Então aqui nós já estamos chegando ao fim da nossa conversa, né? Onde temos aqui alguns filmes sugeridos para vocês, certo? E a gente vai chegando ao fim, nós vamos nos despedindo dessa conversa, né? Bem rápida sobre a Revolução Russa de 1917. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aqui nesse mesmo bate-canal, nessa mesmo bate-hora. Um abraço a todos vocês. Não deixem de higienizar as mãos, passar álcool em gel quando for necessário, ficar em casa se for possível, usar máscara e o distanciamento social quando possível. Tá? Até a próxima.